Olá, investigadores, sejam todos bem-vindos à quarta cicatriz de Martina Beckett. Neste episódio vamos falar sobre o preço do silêncio. Vamos então falar e entender melhor sobre as ameaças e perdas de Martina Beckett e o medo imposto como ferramenta de obediência, não é? Vamos então ouvir o relato de Martina Beckett e vamos complementar com uma conversa com a doutora Normada Vidal, que é psicóloga forense, e vamos então conseguir entender um pouco mais sobre este mistério de Martina Beckett, uma adolescente que foi recrutada para um serviço secreto aos 15 anos de idade. Então, neste episódio, nesta cicatriz de Martina Beckett, vamos falar sobre as ameaças, as perdas de Martina Beckett. Vamos então poder falar sobre o preço do silêncio. Qual é o preço do silêncio? Qual é o preço de vida de Martina Beckett? Então, vamos agora ouvir o depoimento da nossa vítima, Martina Beckett, e a posterior voltamos com uma conversa profunda com a doutora Normada Vidal. O preço do silêncio começou a ser cobrado antes mesmo de eu perceber que estava em dívida. Após os primeiros anos de operações, quando já era considerada parte essencial da estrutura, a pressão aumentou drasticamente. Havia uma expectativa de perfeição e com ela vieram as ameaças, diretas e veladas. Recebi ameaças de dois lados, por parte da própria estrutura que me formou e usava que exigia resultados, lealdade e silêncio absoluto, e do outro lado, os alvos que começaram a perceber minha presença e meu envolvimento. Sentia-me como uma peça prestes a ser esmagada entre duas engrenagens que não paravam de rodar. Ameaçavam-me com detalhes o que poderia acontecer à minha família, ao meu futuro, ou mesmo ao meu corpo. E foi nesse ciclo de medo que o medo se tornou obediência, não é? Obediência por terror, obediência por instinto, obediência por sobrevivência. A estrutura desenvolveu um método quase cirúrgico de imposição do silêncio. Cada decisão minha já era prevista. Cada tentativa de me afastar era abafada por uma ameaça habilmente colocada. Era uma vigilância invisível, mas permanente. Eu sabia que não estava livre, nem quando estava sozinha. Mas o golpe mais duro veio com a perda. O jovem que participou no meu recrutamento, que primeiro foi pago para fingir ser meu amigo e depois acabou por se tornar realmente meu amigo, o meu primeiro amor, foi morto. A sua morte abriu um vazio que nunca mais fechei. Ele não era um agente, nunca foi apenas usado como ponte pago para me atrair e descartado quando deixou de servir. Mais tarde, ele quis mais, mais do que lhe foi permitido, mais do que a estrutura aceitava, quis-me a mim também. E isso fez dele um problema, um risco. Ele fez uma viagem e nunca mais voltou. Dizem que morreu, nunca soube exatamente como. Só sei que morreu e que até hoje carrego a culpa de ter sido o elo que o ligou a esse destino. A estrutura nunca me permitiu vivê-lo como luto. Aquilo foi arquivado como incidente externo, como se ele fosse apenas uma nota de rodapé, mas ele foi muito mais do que isso. Primeiro foi o meu cúmplice inocente, depois o meu conforto e, por fim, o preço que paguei por ter deixado alguém chegar perto demais. A partir desse momento, obedecer deixou de ser apenas uma resposta ao medo, tornou-se penitência. Tudo que fiz depois, cada missão, cada silêncio, foi também uma forma de evitar mais perdas, de evitar que mais alguém morresse por minha causa.
A construção do medo como ferramenta de obediência foi tão eficaz que eu já nem percebia quando estava a obedecer. Era automático. Eu fazia, eu executava, eu aceitava, porque o terror que falhar era maior do que qualquer desejo de liberdade. A minha liberdade deixou de ser uma prioridade. Sobreviver e proteger tornaram-se o único foco. A cada ameaça nova, eu via rostos familiares. Via o meu irmão, a minha mãe, os poucos que me restavam emocionalmente. E calava e obedecia. Aprendi que às vezes o silêncio não é omissão, é proteção, é sobrevivência. Mas isso não o torna menos violento. Eu sou Martina Beckett e esta é a minha quarta cicatriz. Bem-vinda, doutora Normada Vidal. Muito obrigada por voltar no nosso podcast, que estamos a falar sobre a história de Martina Beckett, não é? Já falámos nos episódios anteriores o começo de sua vida, desde o aliciamento, recrutamento, assinatura. E hoje estamos na quarta cicatriz de Martina Beckett, assim titulada. Nós vamos então falar sobre o preço do silêncio, não é? Já ouvimos o relato de Martina Beckett e agora é o momento de termos uma conversa com a doutora Normada, que é psicóloga forense, para conseguirmos entender um pouco mais ou entender melhor aquilo que Martina nos contou no seu depoimento. Vou logo começar em decifrar aqui algumas coisas ou tocar em alguns pontos que chamaram a atenção que Martina tocou no seu depoimento. Ela começou por falar sobre as ameaças, falou sobre a perda, mas antes aqui é importante sublinhar que Martina foi então estruturada um medo este que era uma ferramenta de obediência, não é? Esse medo que levava, essa obediência que levava cada vez mais Martina a entrar em caminhos perigosos. Martina, então, nos contou no seu relato, no seu depoimento, falou-nos sobre as ameaças. Então, de onde vinham as ameaças que Martina sofria? Falou-nos que sofria ameaças por parte da organização em que ela pertencia e também por parte de seus alvos. Essa parte é um pouquinho mais delicada. Ela conta que sofreu ameaças por parte da organização para não recuar, não é? Visto que Martina foi aliciada quando era menor de idade e não tinha poder de escolha, não é? Mas depois Martina tornou-se maior de idade, foi quando saiu do país de origem e começou a enfrentar a vida real do seu trabalho. E aí Martina já era maior de idade e já tinha poder de escolha, e então para não mudar aquilo que haviam projetado para ela, ela era ameaçada, não é? Então ela construiu um medo, não é, que na verdade era uma ferramenta do outro lado da sua organização. Aquilo era uma ferramenta para obediência, não é? Então ela com medo e fazia o trabalho. Se gostava ou não gostava, sim, nós falámos nos episódios anteriores sobre o rendimento, o valor altíssimo, mas independentemente se o valor era alto e que se calhar Martina pensava em ficar por conta do valor, mas também tinha aí uma questão que é a questão do medo, que foi imposto a ela, não é como se fosse uma condição, é o medo que era para obedecer. Então Martina obedeceu com medo. E ela também nos conta que recebeu ameaças do outro lado, que é quando ela saiu do país de origem, ela ficou exposta.
Ela passou a ter os trabalhos, não é? A vida real, digamos assim. Já não era o treinamento que ela tinha no país de origem, já era a vida real, já estava no meio de outros colegas, nesse caso outros agentes, já convivia com pessoas de corporações, pessoas de outro nível, e também já convivia com seus próprios alvos, aqueles em que Martina tinha um objetivo de aproximação, não, ela tinha um objetivo com a certa aproximação. Objetivo dela pessoal, do trabalho dela, coisas que não importa aqui decifrarmos, porque ela também não entrou muito em detalhes. Então, Martina tinha um contato direto com alguns de seus alvos. E quanto mais ela se envolvia com pessoas em relação ao trabalho, mais ela ficava exposta, mais ela estava em perigo, porque algumas pessoas eram pessoas perigosas. Então, ela também nos fala no seu relato que recebeu, não é? Teve o medo, a ameaça por parte dos seus avós também. Então, já fica aqui esses pontos que Martina tocou sobre as ameaças, só para esclarecer. E depois ela também fala sobre as perdas, que é um assunto mais sensível, mais delicado. Martina tocou nesse assunto, que é, desde o primeiro episódio, só neste relato que a Martina toca nesse assunto, que eu penso ser um assunto sensível, que fala sobre a perda que teve, não é? Não foi de um membro da família, não perdeu nenhum membro familiar, porque nesse tipo de esquema é muito comum que pessoas próximas como família é que sejam suas perdas. Às vezes para aquele esquema do medo, que a pessoa tem mais medo e tudo. Mas então não foi um membro de sua família, ainda bem, não é? Mas foi alguém que Martina já teve um sentimento, que foi o jovem que foi usado para auxiliar, para ser uma peça fundamental no recrutamento e no aliciamento de Martina. Este jovem depois faleceu. Não vamos aqui entrar em detalhes. O importante é saber que essa pessoa faleceu e que Martina sentia-se culpada, não é? Porque achou que ele entrou naquele esquema porque a tarefa dele era aproximar-se dela, não é? E por mais que ela não teve um papel direto com esse assunto, mas ela sentiu-se culpada por essa perda, por essa morte. E isso ela contou que tem sido muito transtorno psicológico para ela. Só aumentou aquilo que já era a cicatriz que ela carregava. Mas aqui falar sobre as perdas, não é? Martina nesse relato está a nos falar hoje sobre o medo e a perda e o silêncio, não é? E então, doutora Normada, antes de eu começar com as perguntas, para conversarmos um pouquinho, eu gostaria de saber se a doutora tem um parecer, tem alguma coisa para falar, assim depois de ouvir o depoimento de Martina. Então, eu dou a palavra. Esse é um tema que há muito tempo eu falo. Para quem me conhece na vida pessoal, eu falo sobre a delicadeza desse tema, o quanto ele me arrebata de uma maneira mais especial, o aliciamento, né, de pessoas para que essas pessoas aliciem outras pessoas. É um esquema de pirâmide perverso. E ouvir o relato de Martina é muito mobilizador, nos gera uma profunda empatia por ela. Aqueles que não conseguem desenvolver esse processo de empatia, arrisco dizer, tem algum problema com essa condição que deve ser natural ao ser humano, a empatia. Primeiro, em primeiro lugar, agradeço muito por me terem aqui novamente, por me convidarem. Acredito que quanto mais falarmos sobre todo o processo que Martina passou, desde o princípio até quando ela efetivamente conseguiu se desvencilhar desses tentáculos, mais pessoas a gente pode estar alertando
e educando a sociedade para prevenir qualquer tipo de interação com sujeitos dentro desse contexto. Muito bem. Doutora, agora vamos abrir aqui a sessão de umas perguntas para podermos compreender melhor aquilo que Martina então deu como depoimento. A minha primeira questão é a seguinte: como o medo pode ser usado como ferramenta de obediência em contextos de abuso institucional? Que aí Martina falou sobre o medo, ameaças que dão origem ao medo e que então vivia com medo, não é? E tinha que fazer, e tinha que fazer, e tinha que fazer porque tinha medo de que alguma coisa acontecesse com a família, como ela disse no relato, então tinha que fazer. Então, como o medo pode ser usado como ferramenta de obediência em contextos de abuso institucional? O medo, ele é um sentimento primordial do ser humano, fundamental para manter a existência do ser humano e prolongar a nossa permanência no planeta. Quando sistematicamente mantido, ele atua como se fosse um reforçador negativo que é altamente eficaz. Então, reforçador negativo, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de um reforçador que, na verdade, retira um comportamento ou evita um comportamento. Não negativo no sentido de negar ou de algo que é fundamentalmente negativo, mas no sentido de subtrair um comportamento, de eliminar um comportamento que muitas vezes seria benéfico. Portanto, assim, dito isso, o medo não apenas inibe a ação do sujeito, como ações como denunciar, fugir, contar para alguém, tentar se instrumentalizar de alguma maneira para sair desse contexto, mas também molda a conduta para que a vítima antecipe essas punições antes mesmo que elas ocorram. Então, a gente tenta evitar a punição antes que ela aconteça. Em contextos institucionais, o medo se institucionaliza, ou seja, ele ganha formas simbólicas. Ameaça de difamação, perda de vínculos, castigos espirituais ou sociais, e aí ele se dissemina como uma norma tácita. Ninguém fala sobre isso, mas essa regra existe. Esse sistema se constitui, mas não necessariamente as pessoas estão falando dessas regras. Eles sabem que existem algumas regras que muitas vezes não são faladas. É um medo que não grita, mas estrutura o silêncio coletivo. Se obedece, obedece ao outro, não por convicção de que a obediência é correta, mas para evitar o colapso emocional e relacional e das relações, o colapso também das relações que seria provocado aí por esse eventual confronto. É, então nesse caso podemos dizer que essas instituições, ou como outras, nesse caso, utilizam o medo para se precaverem, não é, doutora? E quanto mais elas se precavêm, quanto mais elas utilizam esse medo dessa maneira com o intuito de se precaverem, mais elas se mantêm, mais elas existem. Tudo que existe, orgânico e não orgânico, tenta permanecer existindo. Desde seres muito simplórios como vírus, bactérias, fungos, a sistemas complexos, como é o caso do contexto que Martina viveu durante tanto tempo. Tudo o que existe de maneira orgânica ou não orgânica tem a intenção de permanecer existindo. Doutora, o que acontece psicologicamente com uma vítima que é ameaçada tanto pelos agressores
quanto pela própria estrutura que deveria proteger. Nesse caso, os agressores podem ser os seus próprios alvos, em outras palavras, porque ela disse que recebia ameaças dos agressores, dos alvos, quanto mais se envolvia, mais era perigoso, e em alguns casos que o outro lado se apercebia também sofria ameaças. E então, o que acontece psicologicamente com essa vítima que recebe uma ameaça dos dois lados? Nesse cenário, a vítima entra em um estado de aprisionamento duplo. Existe um termo em inglês que é basicamente a tradução, que é double bind, no qual qualquer escolha parece levar a uma sensação de dor ou de destruição completa. O sistema que deveria garantir a proteção desse sujeito, dessa vítima, se torna uma extensão do abuso. E aí isso gera uma dissonância que é profunda, cognitiva, afetiva, emocional, psicológica. Pode gerar uma despersonalização, né? A vítima sai do estado de persona, de self, a qual ela existe normalmente, e se despersonaliza. E a partir daí ela começa a internalizar uma determinada culpa muito profunda. Psicologicamente, a vítima experimenta uma deterioração, uma erosão do senso de justiça. É um colapso da confiança básica e a sensação de que não existe lugar seguro no mundo. E aí isso leva à retração, a pessoa fica mais retraída, a paralisia emocional, fica mais embotada, se sente emocionalmente aprisionada, incapaz. E muitas vezes é esse autoquestionamento que é patológico, crônico, assim, de se questionar de uma maneira muito patológica, muito dolorosa mesmo. Antes de eu ir para outra questão, doutora, a doutora comentou aqui sobre essa situação de como a vítima fica psicologicamente. E se anteriormente, não é, quanto ao aliciamento, recrutamento, assinatura e tudo que ela viveu, não compartilhou, não é? Se calhar porque era o início. Não vamos dizer que as marcas que Martina tem agora, as marcas psicológicas, são as marcas que ela teve no início. No início ela era uma adolescente, não sabia como funcionava, e só mais tarde então ela percebeu como realmente funcionava e começou a ter essas cicatrizes, essas marcas que ela tem hoje. Então, se naquela época ela não procurou ajuda, eu até posso compreender, porque era coisa nova e porque ela não tinha essas marcas que tem hoje. E hoje, ou naquela fase que ela estava a receber tantas ameaças dos dois lados, acredito que ela tinha um trabalho sob pressão, não é? Uma pessoa, tudo bem que recebeu muitas formações todo o tempo antes dela sair do país de origem e tinha uma certa, vou dizer, maturidade profissional, não é? Que ela tinha conhecimento de coisas que poderia fazer porque foi treinada. Mas ainda assim era uma pessoa que eu vou classificar como inexperiente. E então recebia ameaças dos dois lados. Como é que essa vítima não tem a necessidade de compartilhar, não é? Depois daquilo que a doutora já explicou, como ela fica psicologicamente, como é que nessa fase, tudo bem, antes é entendível, mas como é que nessa fase não teve a necessidade de procurar ajuda, necessidade de dizer que não aguentava, necessidade de procurar meios para poder se livrar daquilo de uma forma em que não prejudicasse a própria família, como era imposta então nas ameaças, não é? Mas procurar uma forma de se livrar daquilo. Porque se é uma jovem, uma rapariga que aparentava ser inteligente porque por isso foi recrutada e por isso estava onde estava, então
por que essa vítima não procurou ajuda quando viu que ela então estava a receber ameaças e aquilo estava a prejudicá-la, matá-la psicologicamente? No episódio anterior do qual eu fiz parte, eu mencionei sobre essas estruturas que são ah, que envenenam a nossa mente, são bastante convincentes. Então, o que eu pensando como alguém que estaria no lugar dela, eu imaginaria que, como eu disse aqui, eles teriam vários tentáculos e minha família correria um risco real, meus amigos correriam riscos reais. Isso por si só já é um aprisionador. E tem outras questões também, a vergonha de entrar em contato com a família, a vergonha de perceber o que está fazendo. A vergonha é um excelente componente punitivo. Os abusadores tendem a estabelecer uma relação de muita vergonha e culpa. E isso é um motivador para o silêncio muito maior até do que o medo. E quando a gente fala em necessidade, eu acho importante a gente frisar que a necessidade muitas vezes existe, mas nem toda necessidade é satisfeita. Então, assim, eu acredito que ela tinha, sim, a necessidade de falar, de desabafar, de dizer, de fugir, de exterminar aquela situação o tempo inteiro. Isso sou eu conjecturando, mas eu acredito realmente que existia essa necessidade. O que ela não tinha é a segurança de que aquilo seria eficiente e efetivo, que aquilo funcionaria da maneira como ela esperava como ela esperaria que funcionasse para que aquilo tudo tivesse fim. E a gente acaba aprendendo pela experiência de outras pessoas. Então, que tipo de experiências ela assistiu, ela presenciou, ela participou e verificou que talvez falar fosse fatal. Fatal no sentido orgânico, biológico, que aquilo poderia me matar fisicamente, não apenas psicologicamente. Existem várias condições que nos mantêm em silêncio. A vergonha, a culpa, o medo são apenas algumas delas. Muito bem. Doutora, então vimos que o medo foi utilizado como uma ferramenta de controle e obediência, não é? O que conduziu Martina por caminhos mais perigosos, cada vez mais Martina estava a entrar em caminhos mais perigosos, a lidar com pessoas perigosas e pessoas estranhas e pessoas que não só quanto mais o tempo passava, quanto mais Martina evoluía profissionalmente, mas ela se afastava daquilo que era o seu meio, mas ela se afastava de pessoas da sua idade, mas ela se afastava de pessoas do seu ciclo social, mas ela ia além, 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 como um caminho sem fim, mas que tem muitos degraus e que a pessoa está sempre a subir e a deixar aquilo que é a essência e muitas das vezes até a identidade, não é? Então, Martina também nos contou que essa obediência fez com que ela ia para os caminhos mais perigosos e depois ela fala algo que vamos falar muito lá para frente no episódio 5, que é sobre a violação em silêncio, mas Martina adianta e fala que esses caminhos perigosos não eram só perigosos no ponto de vista dos alvos, não é? Mas era perigoso no próprio meio do bem, digamos assim. Porque então ela fala que quando ela começou a frequentar outros meios, eventos corporativos e tinha pessoas, dirigentes de corporações, dirigentes de nação, outros colegas de agências internacionais, ela naquele meio era como uma pessoa exótica, não é? A mais nova, a africana nesse caso,
e chamava muita atenção. As pessoas queriam saber por que está aí, como chegou aí e queriam saber mais de Martina. Essa curiosidade fazia com que muita gente chegava e quisesse se aproximar de Martina para poder compreender o porquê lá estava. Né? Uma resposta que a Martina também conta que a sua organização, os seus líderes tinham e que falavam, é o nosso investimento. E isso fazia com que as pessoas ao lado sentissem muita curiosidade em conhecer a Martina. E essa curiosidade, algumas foram benéficas e uma não foi tão boa assim, não é? Então, não estamos só a falar do perigo fora dessa organização, do perigo das pessoas, dos alvos e das pessoas do outro lado, que são supostamente as pessoas perigosas. Estamos a falar de um perigo interno, quando ela lidava com essas pessoas de organizações, presidente de corporações, presidente de nações. Essas pessoas eram como se fossem olheiros, não é, que estavam lá e olhavam Martina. Então Martina não só estava exposta, mas como estava a correr um perigo interno. E então mais tarde ela foi então violada por uma figura, um desses olheiros, uma dessas pessoas internas que participava desses eventos corporativos. E ela foi então violada por essa pessoa. Então nós estamos aqui a falar, tem o perigo externo, não é? Que o trabalho dela é perigoso e aí tudo bem. E tem um perigo externo, tem um perigo fora, tem um perigo quando ela vai exercer uma função, mas também tem um perigo dentro, que não deveria ser perigo, não é? Porque seriam pessoas que estariam aí só para lapidar, só para ensinar, mas também teve um perigo dentro. E infelizmente aconteceu, não é? O que Martina então contou. E eu falei disso porque agora aqui surgiu uma pergunta. E até que ponto essas perdas de pessoas próximas, não é? Às vezes de familiares, nesse caso não foi o caso de Martina, mas assim no fórum geral, até que ponto, quando uma pessoa, uma vítima, está no meio, não é perigoso, até tem outros casos, está num meio perigoso e depois tem perdas de familiares, pessoas próximas, e até que ponto a vítima se sente culpada pela perda de uma pessoa próxima, por ela estar influenciada naquele meio e usarem uma pessoa, um familiar, para poder se calhar punir, ou então um familiar, um amigo que teve ligado ao caso em que ela pertence, digamos assim. Até que ponto a vítima se sente culpada? É aquilo que eu falei na pergunta anterior, eu acho importante trazer aqui agora. A autoculpabilização patológica. Então, todo esse sistema de abuso constitui um sistema muito robusto, onde as vítimas se culpam e se responsabilizam de maneira crônica, patológica, ou seja, de uma maneira que as adoece e as aprisiona ainda mais a essa situação. Então, qual o tamanho, a magnitude dessa culpabilização, dessa culpa que a pessoa sente nesse contexto, nesse ambiente, nesse sistema, é imenso. É uma culpa profunda, incapacitante e patológica, que pode vir a ser crônica. Mas, respondendo à sua pergunta, né, a respeito dessa vivência de perdas, a perda, quando ocorre nesses ambientes de abuso sistêmico, sistematizado, ela tende a ser lida pela vítima como uma punição indireta constante o tempo inteiro. Então, a lógica da manipulação instala a crença de que ela deixou acontecer, que aquilo foi responsabilidade dela, que se aconteceu, foi ela que permitiu, ela consentiu. E ela, perdão, ela que não protegeu a quem ela amava.
A dor não vem apenas do luto, mas da fantasia de responsabilidade que foi introjetada, que foi inoculada naquele sujeito. Como eu disse, é um veneno. Então, quando eu falo inoculada, eu falo justamente, é o termo que eu quero usar porque se trata de algo venenoso. Muitas vítimas relatam um tipo de culpa que não é lógica, que, se a gente for analisar, não é racional. Não tem uma lógica de construção de início, meio e fim. Mas, em contrapartida, ela é visceral, ela é profunda, ela rasga o indivíduo. É como se o simples fato de sobreviver fosse, por si só, um ato de traição. Essa culpa ela é alimentada por discursos muito punitivos desse sistema. E e que transferem a causalidade, né, a causa da violência para o comportamento da vítima e não para o ato do agressor. Muito bem. Doutora, no episódio anterior que tivemos com a doutora, nós falamos sobre o sentimento que Martina estava a ter, ou que Martina teve, pelo homem que a recrutou. Não é? No princípio, quando ela percebeu o grau de responsabilidade que lhe colocaram às costas, ela ainda ficou com o ressentimento daquela pessoa. Mas depois era a pessoa que a protegia. Se ela tinha duas vidas, se ela tinha uma vida dupla, então ela tinha que ter. Se os familiares não sabiam da outra vida dela, o pai não sabia, na outra vida ela precisava de ter alguém que a protegia. E então foi quando nós falamos que aquela pessoa protegia, ela fazia parte daquele grupo e já pudesse ver aquelas pessoas como família, não é? E então ela começou a ter aquele sentimento de proteção, de sentir-se protegida pelo homem que a recrutou e tinha um sentimento muito grande pela aquela pessoa, já via ele como um segundo pai. Não é? E supostamente a organização em que ela pertencia já era vista como o seu meio, já era vista como algo que faz parte da vida dela diretamente, não é? E assim como ela teve o sentimento pela pessoa que a recrutou, ela teve um sentimento pelos outros colegas, eram como se fizessem parte de sua própria família. Agora, aqui surge uma pergunta: como se constrói o vínculo emocional entre vítima e estrutura abusiva e por que esse vínculo dificulta o rompimento e a denúncia? Porque muitas das vezes aquela pessoa que recrutou, que é o mal da fita, que é que abriu portas para tudo que aconteceu em seguida, é a pessoa que ela vê como pai. Aquela estrutura que recrutou quando era menor, um recrutamento injusto e ilegal, é composta por outros membros que ela vê como família. Então, até que ponto esse vínculo pode dificultar uma denúncia, não é? Ou pode romper a denúncia? Esse vínculo é importante que a gente se lembre. Ele não nasce do afeto, mas da ilusão do afeto, da dependência emocional que é construída de maneira artificial. É uma dependência emocional construída artificialmente. O abusador ou o sistema alterna punição com cuidado. É isso que a gente chama na psicologia de reforço intermitente, ou seja, o cuidado vem de maneira intermitente e é alternado com a punição. E desse modo, criando um ciclo de reforço que mantém um padrão de punição e cuidado, um cuidado que se traveste de afeto, mas que não é. O mesmo padrão é observado em relações abusivas pessoais, não só nesse sistema que a gente está falando, mas nas relações de trabalho que são abusivas, nas relações entre pares, marido e mulher, parceiros afetivos, românticos, sexuais, pais e filhos.
Então, é observado em outros tipos de relação também. A vítima não se prende ao agressor, ela se prende à esperança de que um dia ele volte a ser bom e que o benefício chegue em algum momento. A memória do ser humano é muito potente e a gente se prende a essa memória de coisas boas. Essa ambivalência emocional, ela é reforçada por anos de isolamento, de gaslighting, de invalidação. E isso torna o rompimento não só um desafio logístico, mas uma desconstrução emocional que é muito dolorosa. Denunciar, nesses casos, é como renunciar à única narrativa de pertencimento que me restou, sabe? Assim, é o único lugar que eu faço parte. E aí eu vou me livrar dele. Doutora, e nesse caso, fugindo um pouco, que é esse vínculo que ela criou com as pessoas do seu trabalho, isso também pode ser aplicado à pessoa que a violou, a este agressor, a essa figura política de alto nível, porque ela no relato disse que era uma pessoa que ela admirava e que ela achava que seria uma pessoa que trabalhando com ele, ela poderia prosperar, poderia aprender, poderia ser mais lapidada. Então, era uma pessoa que ela admirava. E esse vínculo que a vítima, então, criou com este agressor, que na altura não era o agressor. Então, esse vínculo que a vítima criou com esse homem que admirava, e depois desse homem violá-la, então, isso também pode ser usado nesse caso da violação. Ela poderia sentir algum receio da denúncia, não simplesmente porque o agressor foi ou é uma figura política de alto nível, uma figura que responde por nação e uma figura sensível, mas podemos então dizer ou afirmar ou retirar, não é um caso que se usa também nesse aspecto, isso pode dificultar a denúncia da violação por terem um vínculo desse nível? Olha, Maria, eu só vi em toda a minha carreira, toda a minha profissão, apenas um tipo de pessoa não respeitar e trabalhar e lutar por vínculos estabelecidos, que são as pessoas que não conseguem ter relações profundas, são as pessoas que só conseguem ter relações superficiais. Aquelas que conseguem ter relações profundas, elas dão extrema e também profunda importância a essas relações. E, portanto, quando encontram pessoas desse segmento, desse tipo, que conseguem manipular e conseguem gerar esse reforço intermitente, elas lutam absolutamente, elas lutam de uma maneira muito potente para manter essas relações da maneira como elas se lembram que era bom e não necessariamente como ela é agora. Isso em todos os tipos de relações abusivas. Geralmente a pessoa que não consegue manter a relação na profundidade é aquela que abusa e se livra rapidamente da vítima. Sim. E agora invertendo, doutora, como classificamos uma pessoa em vestes de uma figura política de alto nível, um presidente de nação, um presidente de país que aproveita-se, não é, de uma menina, de uma jovem, que foi no caso de Martina, pela sua sensibilidade, por ser exótica, mas pela sua sensibilidade e também eu acho que o fator de ver que era uma menina tão nova, mas que já era independente, está num mundo sem consentimento familiar, eu acho que isso também foi um fator muito relevante para o violador, não é? Sentir que não tinha proteção familiar e que se calhar poderia fazer e ninguém poderia lutar por responsabilidade. Então, eu acho que foi um fator muito grande.
Então, mas era um agressor que teve um vínculo com a vítima confiava, ele estava a lapidar a vítima. Então, como classificamos um indivíduo que tem uma relação com a vítima, pode ser profissional, mas que inspira confiança na vítima, é um homem inspirador para a vítima e é um homem que está a lapidar a vítima profissionalmente? Como classificamos esse indivíduo em tal ato, não é? Porque no meio disso, do respeito que a vítima tinha por ele conseguiu passar por aquilo tudo e ainda assim praticou. Então, como classificamos um indivíduo, assim, no fórum geral, poderia ser qualquer um. Então, no fórum geral, como classificamos um indivíduo com este comportamento? Veja bem, a gente tem a tendência a apontar pessoas com esse tipo comportamental e de caráter como sendo absolutamente psicopatas e perversos. Algumas dessas pessoas têm patologias, têm transtornos de personalidade, outras são realmente psicopatas e outras são pessoas basicamente mau caráter. Às vezes não é um construto perverso nem um distúrbio psicológico, às vezes a pessoa não presta mesmo. E quando a gente pensa em pessoas assim, a gente imagina, que você falou, né, uma pessoa com vulnerabilidades. Ela era uma menina, adolescente, não conhecia nada do mundo, estava numa situação de vulnerabilidade social e econômica também. Então, assim, quem é que procura os animais mais frágeis e vulneráveis da selva, da savana africana, da selva como geral? Os predadores. Os predadores não querem ter o esforço físico de tentar conquistar aqueles que são os alfas, os mais poderosos. Isso os grupos fazem entre si. Os predadores capturam, devoram, matam, dilaceram os mais vulneráveis. Então, se ele cooptou Martina quando ela era ainda uma menina, foi porque ele enxergou todas as vulnerabilidades dela para além dela ser apenas uma menina. Existiam outras vulnerabilidades. E ele manteve essas vulnerabilidades bem evidentes durante todo o processo, até que culminou no abuso factual. Então eu diria, eu chamaria de predador. É, eu também acho. Então, doutora, agora é mais para socialmente, para nós, para as famílias, para os amigos, para termos mais atenção, quais são os sinais psicológicos mais comuns em pessoas que vivem sob ameaças constantes e em silêncio forçado? Há algum sinal que pessoas que estão constantemente a viver sobre ameaças, tem algum sinal que elas apresentam que é para estarmos alertas, já que não conseguem falar pelo medo, se pelo menos vamos conseguir notar por algum sinal? Eu gostaria de saber se há algum sinal. Existem muitos sinais. O que a gente não fala aparece no nosso comportamento. O que a gente não diz aparece enquanto sintoma. Essas pessoas costumam apresentar um estado de hipervigilância que beira o crônico. Crônico, quando a gente fala crônico, a gente fala algo que existe para a vida inteira ou durante um intervalo de tempo muito grande. Esse estado de hipervigilância crônica, passa a ficar cada vez mais frequentes e aparecem com muita força em pessoas que estão nesse contexto passando por essa situação. Essas pessoas apresentam dificuldade de relaxar, elas não conseguem se divertir, elas não conseguem dormir, portanto apresentam distúrbios do sono. Elas têm lapsos de memória de curto prazo, de médio prazo. Elas esquecem o que comeram hoje, com quem saíram ontem. Esquecem principalmente momentos de diversão, de prazer, porque elas não estão totalmente presentes nesses momentos que são valorosos.
apresentam respostas emocionais que são desproporcionais aos estímulos que são aparentemente neutros. Então, uma brincadeira que sempre foi feita entre amigos, para ela vira uma ofensa muito grande, e ela grita, ela esperneia. Se um copo cai e quebra, ao invés dela recolher os cacos de vidro e limpar o chão, ela se martiriza, se autoflagela, se pune, como sou idiota, como sou estúpida. Então existe aí um comportamento muito de, é, é, de, de problema na autopercepção, na autodeterminação. O silêncio forçado gera uma inibição comportamental muito grande, uma dificuldade de nomear emoções, a perda da capacidade de inteligência emocional que já existia e a impossibilidade de adquirir novos aprendizados de inteligência emocional, uma culpa internalizada, sintomas depressivos que são associados à perda do agir, à perda de autonomia. Não é raro essas pessoas desenvolverem mecanismos de defesa, como eu já disse aqui, de dissociação, racionalização do abuso, racionalizar excessivamente o abuso, minimizar esse abuso, fazer piadas, tratar de uma forma mais cômica. E isso tudo é uma forma de sobreviver emocionalmente. Então tenha uma vida assim mais diferente, mais delicada, mais instável, não é? Isso tudo são alguns sinais psicológicos de pessoas que estão sob ameaças constantes. É muito bom saber, porque muitas das vezes essas pessoas não podem falar com medo, e se outras pessoas de fora conseguirem notar, já é muito bom e já podemos ajudar até outras pessoas. Sim, é importante que a gente não se acostume às coisas que vão mudando. Crianças, adolescentes, especialmente crianças e adolescentes, apresentam sintomas de maneira comportamental. Se houve uma mudança muito brusca, muito grave de comportamento, mesmo que a motivação seja muito pequena, existe uma motivação, mesmo que seja uma briga entre amigos, ela aconteceu. É importante que os pais, os cuidadores, os responsáveis, os professores estejam presentes nessas mudanças de comportamento e questionem, mesmo que seja muito sutil. Muito bem. Doutora, o que caracteriza o trauma crônico em vítimas que foram silenciadas por anos dentro de sistemas de poder? E nesse caso, eu acho que podemos aqui acrescentar o caso de vítimas desse tipo de abuso, não é? Sexual encoberto. Esse tipo de abuso sexual cometido por uma figura de poder, não é? E encoberto. Então, eu caracterizo também esse caso da violação nesse trauma crônico, porque não foi só a violação no momento do toque, foi antes e foi depois, não é? Foi depois do ato, foi já uma violação psicológica, não é? Porque o envolvimento da pessoa, a necessidade de querer dificultar a vida da vítima, então tudo isso é uma violação. Então, foi uma violação antes do toque, foi uma violação depois do toque, e isso dá um trauma crônico. A pessoa tem uma cicatriz crônica, infinita, não é? Não tem como sarar. E então, o que caracteriza o trauma crônico nesse tipo de vítimas? Eu vou colocar os dois assuntos nesta pergunta. O trauma crônico ou trauma complexo, ele ele não é marcado por um evento isolado, certo? A gente começa por aí. Ele vem acontecendo até que existe o que a gente chama de a gota d'água, que foi aquele acontecimento muito agudo, intenso, que já vinha sendo preparado. Portanto, ele é caracterizado por essa exposição
contínua a situações de impotência, de humilhação, de controle e assim por diante. A vítima desenvolve uma visão que é fragmentada de si. Ela tem falhas na autoestima, identidade desorganizada, um senso pessoal de valor muito corroído, muito deteriorado. Quando silenciada por anos, a sua dor perde o direito de existir. A gente perde o direito de sentir dor. A gente tem voz, mas ela é silenciada. O que, né, nesse caso, compromete também a capacidade da pessoa de pedir ajuda, como a gente já falou aqui. Esse tipo de trauma elimina as funções que a gente chama de funções executivas. Memória, atenção, propriocepção. Então, assim, ele desorganiza a memória autobiográfica, a pessoa já não lembra mais a própria história adequadamente. E pode desencadear o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático do tipo C, ou seja, transtorno do estresse pós-traumático complexo, que é descrito pelos psicólogos como um transtorno ainda mais aprofundado, um transtorno do estresse pós-traumático ainda mais aprofundado do que aquele a que já estamos mais habituados, entre aspas, por assim dizer. Doutor, já estamos mesmo na reta final da nossa sessão de perguntas e tinha aqui uma pergunta. Como psicóloga forense, o que é que pode ajudar na validação de documentos de casos onde há silêncio institucional e ausência de provas convencionais? E eu ainda tenho uma subpergunta nesta pergunta. Tudo bem, tudo bem. Então, assim, a psicologia forense, ela deve atuar como uma ponte entre o sofrimento subjetivo e a objetividade técnica. Então, mesmo na ausência de provas materiais, é possível avaliar a coerência narrativa, os impactos psicossociais, os indicadores comportamentais indiretos e o padrão de funcionamento da vítima ao longo do tempo em que ela foi vítima. Porque a partir do momento que ela que ela sai desse contexto de vítima, ela se torna uma sobrevivente. Então, o psicólogo forense, ele vai avaliar todos esses contextos, ele vai observar de uma outra maneira que uma investigação policial não alcançaria. Ou, se alcançasse, demoraria muito tempo. Então, a gente vai utilizar técnicas como entrevistas forenses estruturadas, testes psicológicos validados, análise do discurso, a triangulação de dados com registros escolares, registros médicos, sociais, entrevistar outras pessoas do convívio, se possível. E aí a gente vai construir um corpo de evidências que é compatível com o que a literatura, os estudos científicos da ciência informa que são características presentes numa situação de abuso. O trabalho pericial ético, ele é embasado em ciência e pode ser aí decisivo para dar voz a essa situação que tem um silenciamento sistemático. Doutora, tem um ponto, quando eu vou fazer essa pergunta, logo surgiu outra pergunta que eu não posso deixar de não fazer, tenho que fazer, mas antes eu tenho que alimentar, tenho que dar um fundamento, é que eu tenho o depoimento da Martina, mas é o depoimento que ela apresenta mais tarde, quando vai se aprofundar a violação em silêncio, mas eu acho que esse depoimento ela enquadrou num quadro que vai se falar sobre a dificuldade que ela teve na busca por justiça, que é, se não estou em erro, no episódio 8, que vai falar sobre caminhos bloqueados. Então, ela fala, não é, sobre as dificuldades depois da violação sexual, o envolvimento do agressor na vida dela, não é uma pessoa que decidiu que vai tornar a vida dela impossível se ela não obedecer, se ela não fazer o que ele quer. O que ele quer?
ter o controle da vida dela, ela ser usada como ele bem entender, como um objeto que ele bem entender, não é? Está disponível para ele. Ele tem as suas próprias ideias. E quem encontraria, pelo poder que ele tem, ele acha que quem encontraria tem que atar com as consequências. Então, vamos falar. Depois da violação sexual, não é? Que depois teve a violação psicológica, por violação sexual, a vítima começou a ter muitos outros problemas psicológicos. Já era muito instável psicologicamente, mas esse caso prejudicou ainda mais, não é? E o engraçado é que quando ela levou o caso no tribunal, porque não poderia levar, já falamos sobre isso, no tribunal normal, tinha que levar no tribunal confidencial, porque esse crime aconteceu quando ela estava a exercer uma função confidencial. Então ela tinha que levar o caso num tribunal confidencial. Então a vítima levou o caso num tribunal confidencial e num país, esses tribunais confidenciais, como já falámos com outra especialista aqui nessa série do nosso podcast, é que esses tribunais confidenciais existem e são em países estratégicos, não é? Onde casos que acontecem de crimes dentro dessas organizações confidenciais, no governo, são então tratados nesses tribunais, que são tribunais que estão em países estratégicos. Então a vítima foi para esse país, um dos países onde tem esse tribunal, foi para lá e levou o caso, foi ouvida. O agressor, o violador, também foi para lá e prestou depoimento. A vítima estava tão mal psicologicamente naquela altura. E uma coisa engraçada, ela começou a ter depois outras crises. Ela já era instável psicologicamente, já anteriormente tinha crises de ansiedade, mas aquilo piorou e estava a entrar com um quadro de depressão, porque eu acho que não foi a violação em si que teria o efeito de deixá-la depressiva. Eu acho que foi as atitudes do violador após a violação. Não é? Porque a pessoa que viola tem que desaparecer da vida da vítima. Agora, quando a pessoa viola a vítima fisicamente e depois quer violar psicologicamente, começa a importunar a vida dela e a criar mecanismos para a prejudicar, eu acho que aquilo é 3 vezes mais pior. Mas pronto, vamos lá dizer. Então, ela estava encaminhada para uma depressão. E o engraçado é que esse tribunal onde ela foi prestar depoimento e levou o caso para ser resolvido é um tribunal que tem um vínculo com um centro de apoio, não é? Um centro de apoio psíquico, vamos assim dizer. E quando a vítima teve um dos ataques de ansiedade, ela não estava bem e então foi encaminhada para aquela instituição, para aquele centro. E aquele centro não é um centro privado. O agressor, o violador, essa figura de poder, foi quem custeou a estadia da vítima lá, naquele centro, sem a vítima saber, obviamente, não é? Porque até então ela pensou que era o tribunal que estava a custear e a cuidar dela, mas afinal era o agressor que estava a custear e a sentir-se mais poderoso, porque é o que ele sempre quis, poder sentir-se mais poderoso e ser a pessoa que tem o domínio da vida dela. Então, doutora, eu vou refazer aqui a pergunta, porque eu quando fiz aquela pergunta não poderia deixar de dar essa tese mais para frente, mas eu queria já aqui aproveitar um bocado. Pronto, um centro em que a vítima foi internada, né, foi só uns dias, e ela teve acompanhamento
dos médicos, e os médicos fizeram até o laudo, que é porque todos os lugares onde ela passava tinha que ter o documento, que era sempre para apresentar e para acrescentar no tribunal, não é? E até para verem até que ponto aquela situação estava a prejudicar. Então, um centro que passou um laudo, um centro que vai fazer a avaliação da vítima, nesse caso, para um cariz legal, não é? É o mesmo centro que tem uma conexão direta com o agressor. Então, até que ponto essas provas, esse laudo, podem não ser eficazes na realidade ou podem ser adulterados quando o centro que faz o laudo, o relatório tem um envolvimento direto com o agressor. Até porque eu acho que não se pode ter um centro neutro e depois é um centro do tribunal e tem um envolvimento direto com o violador. Então, até que ponto essas provas podem não ser eficazes, doutora? Para início de tudo, é necessário que se tenha o princípio da ética em qualquer nível. Então, se eu tenho uma empresa, um centro, um instituto que tem relações com a pessoa que está envolvida no caso, principalmente, envolvida de qualquer maneira, ainda mais enquanto suspeito dos ocorridos, eu, enquanto profissional, devo me negar a fazer essa avaliação. Mas entende-se que existem médicos ruins, psicólogos ruins, pilotos ruins, professores ruins. Então, entende-se que as pessoas vão ser arbitrárias e vão ser pouco éticas em determinados momentos. Nessa circunstância que você está me informando aí, não há como se garantir a lisura desse processo de maneira alguma. Não há como se garantir a neutralidade desse processo de forma nenhuma. Ainda que os psicólogos e médicos, assistentes sociais e outros profissionais desse centro estejam empenhados no melhor cuidado do sujeito, da vítima, se há relações com o suspeito, já se perde todo o princípio do processo. Então, realmente, eu não tenho como lhe dizer que existe, até que ponto pode se garantir a veracidade e fidedignidade desse processo? Nenhum. Não há como se garantir nesse contexto que você apresentou agora. É isso que eu imaginei. Eu acho que até o tribunal nem poderia considerar, porque esse é um esquema muito fundo. É um esquema muito fundo. Agora tem uma coisa importante, desculpa te interromper, Maria. Isso aí é mais um aspecto que justifica o fato dela não ter revelado e não ter se aberto e não ter contado e não ter denunciado. Olha os tentáculos desse sujeito. Ele chega até um centro que está relacionado ao tribunal. Ele chega até esse centro de avaliação, de cuidado, de terapia, que tem ligações com o tribunal. Então, como exigir de Martina e de outras tantas pessoas, meninas, mulheres e homens e o que quer que seja, nesse contexto, que denunciem, sabendo disso que nós estamos falando aqui agora? E quando o agressor é uma pessoa com poder, pior ainda, porque ele acha que consegue e até consegue. Não só ele acha, e até consegue intrometer-se em tudo. Até consegue influenciar pelo nível de poder que a pessoa tem. E quando uma pessoa querida por muitos influencia internacionalmente. Então, a pessoa pensa, eu vou denunciar, não vou denunciar, e até quando denuncia isto. Mas eu tive um episódio com o ativista, um dos ativistas,
E ele disse assim: eu não recomendo que esse assunto vá para um tribunal confidencial, porque o que é crime tem que ser exposto. Se a pessoa cometeu, tem que ser exposta. Assim, as outras pessoas não vão passar pelo mesmo, porque senão vai se criar uma rede. E eu acho isso, não importa o poder, não importa se cria uma rede, mas nós estamos a fazer o nosso papel, que é a comunicação, e Martina está disposta em levar esse assunto para tribunais normais, né? Ela também está a aproveitar isso como uma denúncia pública e ela está disposta a levar em tribunais normais. E pronto, doutora, eu terminei com a sessão de perguntas. A doutora quer acrescentar alguma coisa com relação a esse assunto? Eu acredito, assim, existem situações em que aqui no Brasil a gente chama de segredo de justiça, né? Causas trabalhistas, causas de suspeita de crimes contra a infância e juventude são tratados em segredo de justiça por causa da delicadeza das vítimas envolvidas e do propósito de resguardar os sujeitos que, porventura, no final das contas, sejam declarados inocentes. Então, se tem esse processo. Mas quando se há tantas provas, tantas convicções, tantas evidências, como se manter as coisas? Eu entendo o que o ativista falou. Como se manter um crime em segredo quando se há tantas evidências de que ele ocorreu e foi cometido por aqueles que o cometeram? Eu compreendo. É. Quero agradecer muito por me terem aqui novamente. Tem sido um prazer encontrá-la e estou à disposição. Muito obrigada, doutora. Um bom dia para si e tudo de bom, bom trabalho. E nos falamos. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês também. Obrigada. Beijão, tchau, tchau. Tchau.